meus bruxos e minhas bruxas! Tudo bem com vocês? Voltamos aqui, como prometido, para falar sobre a janela de Fion. Se você não viu o nosso vídeo sobre o Ogan, eu vou deixar, Desculpa, vou deixar na descrição aqui embaixo para vocês. E voltamos com ela, linda, maravilhosa, Juju Couto. Olá, Juju, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Oi, tudo jóia, Stephanie? Obrigada de novo por estar aqui com você. Espera só um pouquinho. Participação especial da minha filha, vai para lá. Tem uma filha e deu o nome de Valkyria, e você vai ver o que vai acontecer. Lindo nome. Né? Foi escolhido por isso mesmo. Eu sou celta, mas eu tenho dívidas com Odin. Um dia eu te conto. Mas vamos lá. Bom, meu nome é Juju Couto, Aiduan, né, que é meu nome druídico. Eu sou Vati do Kerseyle, que é um círculo de druidismo, né, de druidaria, onde eu sou uma das fundadoras, junto com outras 3 mulheres, né, então a princípio era um círculo bem feminino, mas agora a gente foi se expandindo. Uma das outras gurias é justamente a Juliana Budogina, que você já entrevistou. Do canal chamado de Morrigan. Do chamado de Morrigan, exatamente. E eu estudo druidismo aí já tem uns 20 anos, e tem uns 10 que eu tô aqui às voltas com o Owen, né? Porque é o que eu falo, quanto mais eu leio, mais eu sei que eu nada sei. E a gente vai tentando decifrar aí aos pouquinhos o que vai aparecendo, né? E hoje, então, como prometido, a gente vai falar da janela de Fion, né? E o que é a janela de Fion? A janela de Fion é um manuscrito medieval, na verdade não a janela em si, mas ele está dentro do manuscrito medieval que chama o Livro de Belmont, né? Onde você tem grande parte das informações sobre o Owen, tá? Tanto ele como um alfabeto, mas o que a gente também acha de ser um oráculo, né? Se você não acompanhou o vídeo passado, vá lá, assista, para entender um pouquinho dessa polêmica. Eu não tive como imprimir, na verdade, porque essa pandemia louca, as coisas, eu não tenho impressora. Então, os lugares para imprimir aqui perto de casa não é que existem, estão tudo fechado. Mesmo com essa pseudo-aberturinha aí, não deram. Então, eu quero mostrar, na verdade, a página do livro de Belmont, que, como eu não tenho aqui, eu vou mostrar do livro de Owen, do Oswaldo Ferres, que é um outro estudioso desse oráculo, e que ele escreveu esse livro, que é o Ogan Oráculo dos Druidas. Tá? Então, eu vou pedir licença para usar o dele. Dá para ver aqui? Creio que dá. Tá? Qualquer coisa, eu vou te passar um link também, para que, se der para o pessoal ver a janela de Fion, tá? Então, esse aqui, na verdade, ela é a página, né, do arquétipo Anexes, que é o Colóquio dos Sábios, que está dentro do livro de Belmont, que é onde mostra o Owen. E, na verdade, para ampliar, né, o que nos interessa é aquela parte redondinha daquela página, que é essa aqui, tá? Esse é um tabuleirinho em MDF, que é onde a gente joga os Owens. Mas de onde veio? O que é esse tabuleiro? Esse tabuleiro não, a janela de Fion. Como eu falei, é parte desses manuscritos medievais que ensinam e que falam sobre o Owen, tá? E aí, como tudo dentro do que a gente tem de cultura celta hoje, baseado em hipóteses, estudos, suposições, algumas comprovadas, outras não, né?
E por que tudo isso? Porque os druidas tinham uma tradição oral, né? Não tinha nada registrado. O que foi registrado, ou foi registrado pelos romanos, que são os vencedores da história, né? Então, a história é contada de acordo com quem vence. Então, ao mesmo tempo que é uma boa fonte acadêmica, mas sempre fica aquela questão, mas será que era assim mesmo? Ou é a visão deles sobre um povo que eles venceram, né? Mas é o que a gente tem. E a outra parte é em cima do quê? Dos druidas que abandonam os seus cajados com o advento do cristianismo, que embora Roma nunca tenha dominado a Irlanda fisicamente, né, a meleca dos cristãos dominaram espiritualmente. Então, eles vêm, né, na figura de São Columba, São Patrício, São Duncan, né, mas o mais conhecido é São Patrício, e cristianizam a Irlanda. E se diz o quê? Que os druidas, vendo essa movimentação, abrem mão da tradição para se tornar monges. E assim eles escrevem, porque por mais que a tradição fosse oral, os druidas eram sim letrados, e é comprovado justamente por César, Estrabão, que são, né, historiadores da época romana, eles falavam latim, grego e outras línguas, tá? Então, assim, eles passaram a escrever isso. Uma vez que você abandona o cajado druida, você está fora da sua interdição. Então, você tem esses escritos. Por isso que tem tanta polêmica em cima, tá? Por isso que a gente fala que tem algumas coisas que são, sim, absolutamente certas, mas tem muita coisa que é suposição, que é hipótese, e o pessoal está aí brigando para comprovar, tá? A janela de Fion, então, ele traz toda essa temática do Oan. E hoje em dia a gente usa ela, grande parte dos estudiosos de Oan, dos oraculistas de Oan, usam ela como base para suas jogadas, tá? E aí também tem algumas, né, questõezinhas em cima. Como a gente pode ver, como eu falei no primeiro vídeo, o Oan tem 4 famílias principais, tá? Então, aqui, primeira família, segunda família, terceira família, quarta família. E lembra que eu falei da quinta, que são os ditongos? Os ditongos não são esses flash. O flash são esses riscadinhos que são iguais nessas 4 primeiras famílias. Eles vão ser com símbolos diferentes. Esse xizinho, esse negócio que parecendo uma redinha, esse aqui, esse parecendo hashtag, e o nosso, um quadradinho, um triângulo, um quadradinho em diagonal, tá? Essas são as marcações dos forfeda, dos ditongos. E como que a gente joga aqui? Aí é que entra o conhecimento primordial sobre espiritualidade celta, sobre conhecimento, né, da cultura celta para você jogar. Porque tem várias formas de se trabalhar isso. A mais simples seria o quê? Jogar o Oan aqui em cima e você lê o Oan em cima do Ogan que caiu. Então, um exemplo, tá? Vou pegar aqui um baralho que eu tenho. Esse é Duir, tá? Faz parte da segunda família, aqui. É que eu infelizmente, as minhas pedrinhas, que nem eu falei na semana passada, extraviaram e eu não como é que fala? Eu não acho nem que faz bem jogar com ele. Tá lá tudo guardadinho, que hora que der eu vou queimar. Mas a ideia é você jogar aqui, que nem você joga as runas, e eles vão se dispor, eles vão cair do jeito que tem que cair. Primeira coisa que você faz, tudo que tiver virado ou encoberto, tu tira. Você não lê o que caiu coberto. E aí você vai ver a diagramação
de que Oan, palitinho, caiu dentro de que Oan no seu tabuleiro. Vamos dizer, ó, que o meu Oan, que é a minha carta do Carvalho, tá? Caiu aqui em cima, na bétula. Então, eu vou ler qual que é a divinação do significado do Carvalho em cima da bétula, tá? O Carvalho, ele vai trazer uma questão de conhecimento, de solidez, tá? Que é só isso que o Carvalho traz? Não, tem muito mais coisa, mas eu estou fazendo de uma forma resumida, tá? Em cima da bétula. A bétula, ela vai ser a iniciadora, os novos começos, ele tem também uma questão de proteção. Então, o que você vai acabar lendo? Que o seu conhecimento, a sua estabilidade, ela vai se dar ou vai ser trabalhada através dos novos inícios, dos novos projetos, tá? Ela vai ter uma proteção em cima disso, mas você tem que movimentar. A bétula, ela é um feed, né, sai aí dessa sua zona de conforto, tá? Para ela, o quê? Tanto te trazer a proteção, como ela te trazer a questão da iniciadora, né? Ela é o pontapé. Por que a bétula é iniciadora? Entre outras coisas, porque ela é a primeira árvore do Oan. E como vocês viram lá no outro vídeo, Ogma, para avisar Lur, grafa o Oan numa madeira de bétula, tá? Botanicamente também é interessante, porque as betuláceas, que é a família da bétula, são as primeiras a se desenvolverem depois da era glacial. Então, tem coisinhas aí bem interessantes para você juntar. Mas voltando para a janela de fio. Essa é uma das formas de se ler, tá? A outra forma de ler o Oan, dentro da janela de fio. Aliás, eu não falei uma coisa que é bem interessante. Janela, em irlandês, é fege. F-E-G-E. Tá? Só que fege também é uma palavra para aimeira, que é aquele poste central que você tem nas antigas casas irlandesas e de algumas outras culturas também, né? Que você tem a nossa oca, né? Se você parar para pensar, é um poste central que sustenta um telhado. E por que isso é legal? É uma forma de mostrar que o Oan, ele é a casa do druida. Ele é o conhecimento do druida. Muito tá? Lindo isso. Ele abarca tudo que está embaixo dele. Então, ele é um lar. Ele não é só o sustentáculo. Ele mantém um lar. Tá? Muito lindo isso. E eu sou suspeito para falar, porque eu me empolgo. Eu tô falando aqui com você, eu tô arrepiada, porque esse é o tipo de coisa que me dá coisas, né? Mas, enfim. E uma outra coisa que é interessante pensar é que tem outra palavra em gaélico que não é fege, mas é feige, né? Por que isso é interessante? Porque a gente está falando de séculos atrás. A tradução pode ter mudado um pouquinho. E o que significa feige? Feige significa percepção, astúcia e sagacidade, perspicácia. E quando você lê o mito de Finn, que Finn é um rei irlandês, por isso que tem o nome dele aqui, e a janela de Finn é a janela desse rei, e aí você pode traduzir como a perspicácia de Finn, né? Ou a sagacidade de Finn. E se você ler o mito, tu vai ver que tem tudo a ver. Porque ele ganha o conhecimento do mundo. Tá? E ele, assim, engana os gigantes que querem pegar ele. Então, é bem interessante. E você associar o Oan, que é uma matéria de conhecimento, que é uma matéria de lar, a um rei,
significa que ele é o rei que está destinado a governar realmente. É o rei que vai manter o teu reino como um lar. Tá? Entendi. E isso aí são as associações. Isso, assim, só um fast forward de cultura irlandesa para entender por que essa Sim, janela é sim, tão sim. importante, né? A outra forma, e bastante comum, de trabalhar janela. Eu fico perdida, porque esse negócio fica espelhando, eu fico tentando acertar aqui para o povo não achar que está torto. Aí, Normal, normal. o que acontece? A Irlanda Antiga era dividida em 5 províncias, tá? E muitos associam a janela de Fion a cada uma das províncias, tá? O meio é a 5ª província. Hoje, atualmente, as províncias da Irlanda são 4, porque o meio foi absorvido pelo leste, que é Leinster, que é onde está a República, a capital da República da Irlanda, que é Dublin, tá? E por que isso? Uma das bases é um texto medieval também, chamado Suidig Tenra, né? Que fala o seguinte: conhecimento no oeste, batalha ao norte, prosperidade no leste, música no sul, realeza ao centro. E aí você acaba utilizando o tabuleiro de Fion para leitura, pensando nessa sequência. Então, o que acontece? O conhecimento a oeste significa que tudo que cai aqui de Oan no seu tabuleiro é o que você precisa saber dessa situação. O que você vai trabalhar na situação que você está perguntando. A batalha no norte são os seus desafios. O que você tem que trabalhar, o que você tem que vencer. O que está te colocando louco na situação que você tem que trabalhar. Prosperidade ao leste é o que... Ai, meu Deus, pera. É o que isso te leva, o que você ganha com isso. Como você vai prosperar, como que essa situação vai fazer você ir para frente, ou o que você tem a ganhar com ela. Música ao sul é como você vai lidar com tudo isso. A música, a poesia são formas de inspiração para o celta. Então, é aquela fagulha de como que você vai lidar com todo esse jogo, com tudo isso que você está vendo aqui. Realeza ao centro, né? A louca aqui, disléxica. Realeza ao centro significa o quê? Como você tem que se portar. Como você tem que entender, às vezes não é nem entender, minto, mas é como se portar mesmo. É como agir frente a tudo isso. Porque às vezes a gente tem que agir de uma maneira que não é condizente com a gente. Normalmente eu sou, sei lá, eu sou uma pessoa muito explosiva, muito sanguínea, né? Mas, de repente, a minha situação está mostrando assim, os órgãos que caem lá vão falar, meu, baixa a sua bola, você tem que ser pianinho, você tem que ser subserviente. Então, assim, é um desafio, né? Mas é o jeito que eu vou ter que me portar para conseguir lidar com todo o resto do que a janela está me trazendo, tá? Você pode nos dar um... Desculpa. Fala. Você pode nos dar um exemplo igual você fez agora há pouco? Tipo, jogar uma carta só para ilustrar realmente, porque eu acho que a maioria das pessoas não está seguindo o raciocínio. Não vai pegar, peraí. Vamos lá, vamos tentar aqui. Porque eu, pelo menos, eu tô... Então tá, bora. Deixa Desculpa eu a honestidade. acertar. Imagina, mas tem que ser mesmo, senão... É que para mim, que jogo e que já leio, para mim é muito claro algumas coisas, né? E nem sempre é para o outro, exatamente. Deixa eu... Gente, cadê o Voice of Tree? Eu tenho 5 baralhos de Ogan que eu dispus eles aqui para ir mostrando e falando. Agora eu não sei onde está um, mas tudo bem. É a vida. Eu vou pegar o outro aqui mesmo. Vamos lá. O junco.
tá? Vamos dizer que eu joguei, papapá, e só ficou um Logan para cada província. Apesar do poema começar com oeste, tá? Que é o conhecimento oeste, eu, Juju, leio sempre a partir do norte, tá? Que eu já quero saber logo o que é que está me atormentando, qual é o meu desafio, qual é o pega para capar, tá? Então, vamos dizer que o norte começa com a bétula, né? Que vai cair o junco em cima de fern. Fern é o escudo, é o amieiro, tá? Então, ele é um órgão de defesa, ele é um órgão que ele vai trazer uma questão de proteção para você, mas não é a proteção espiritual da bétula, é uma proteção mesmo, é tipo, você entrou dentro de uma fortaleza, você pôs o escudo com a espada, né, e bora proteger os seus domínios, ele tem muito a ver com isso. O junco, por sua vez, é um Olan que ele fala o quê? De cura. Ele fala de inspiração. Então, o que seria o meu desafio aqui? Eu tenho que trabalhar a minha cura. Em cima de Fern, significa que a minha cura é me defender. Então, eu posso estar sendo muito permissiva numa situação. Eu estou baixando muito a cabeça. E para eu resolver isso aqui, para ter a minha cura, porque a gente fala cura, tá, gente? A cura dentro do druidismo não é só uma questão de saúde, né? No sentido de doença, mas a cura para uma situação em que eu estou sendo abusada é eu começar a bater o pau na mesa e falar: o que é essa porra? Entende? É o me impor. É eu procurar minhas guts, né? No guts, no glory. Entende? Aí, vamos lá. Como que eu lido com isso? Então, a gente vai para o sul, para o Munster. Porque depois que eu vejo isso, frisando, sou eu que jogo assim. Eu jogo para o norte, aí eu quero ver como que eu lido com isso, quais são os objetivos em relação a isso, o que ele me dá, que é o conhecimento, e por último eu vejo como eu tenho que me portar. Porque não adianta eu fazer a coisa na louca, tá? Então é norte, sul, oeste, leste e centro. Isso. Eu jogo assim. E eu não tô indo, eu tô indo ao avesso do poema, porque o poema começa com oeste, né? Eu adquiro conhecimento depois, eu quero saber qual que é a minha batalha. Entendeu? Eu sou um ser humano meio ansioso, eu quero saber qual é a batalha, logo como que eu lido com ela. Entendi. Tá? Então, vamos fazer aqui ao contrário, ó. Saiu, puxei aqui, saiu Baif, tá? E o sul, a gente vai estar na terceira família, tá? Família de Moen. Então, vamos dizer que... Mananã, grande navegadora. Vamos dizer que aqui, no sul, caiu Baif com um Blackthorn. Caiu Bétula com o Blackthorn, que é o espinheiro negro. E aí, né, meu povo, o que eu faço? A Bétula, que nem a gente falou, é iniciador, é aquilo, é a proteção. Só que o Blackthorn é complicado, porque você não sai incólume do Blackthorn. O Blackthorn é o espinheiro negro. Você já viu um espinheiro negro? É uma desgraça de um arbusto, todo fechadinho, com uns tamanhos de espinho nessa lapa. Pra você ter uma ideia, a madeira é tão dura que existe um bastão de combate irlandês chamado Shillelag, que é feito desse diabo dessa madeira. É um bastãozão, assim, é um tacape quase, porque ele é assim, redondão e vai afinando, é um tacape, né? Tem uns espinhos, assim. E eles usavam aquilo de bastão de batalha, né? Eles usavam de bastão de combate. Então, para você ver que a coisa é tensa. O que isso quer dizer? Quer dizer que a maneira que eu vou lidar com o meu
A maneira que eu vou lidar com a minha situação aqui, onde eu tenho que me impor mais, que eu estou muito quietinha, ele está falando que eu tenho que começar a ser casca grossa. Mas que eu tenho proteção para isso. Então, eu posso dar uns cortes, por exemplo, quer ver um negócio que a gente baixa a cabeça direto? Trabalho. Tô lá com um chefe mega abusivo, surtado, louco, babando, entendeu? E eu só falo sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, porque eu tenho medo de perder o emprego. Mas aqui ele tá falando que não. Eu posso e devo pôr ele no lugar dele. Eu tenho a proteção. Que enquanto eu não romper com o meu medo, eu não evoluo. Vou sair incólume? Não, ele não vai me demitir, mas ele pode não gostar, pode dar umas rosnadas para mim e ficar mais chato. Contudo, tendo a bétula como o início e a proteção, o que que acontece? É aquele estranhamento, porque está acostumado que eu estou baixando a cabeça até hoje, das duas uma, ou ele vai dar umas rosnadas e vai me deixar em paz, ou, né, vai dar tela azul, erro do Windows, pã, o cara não vai saber o que vai fazer, entendeu? Deu para pegar mais ou menos? Deu, agora deu. Tá? E aí a mesma coisa, o leste é o que você vai ganhar com essa situação, né? O que isso vai trazer de benefício para você. O oeste é o teu conhecimento, né? Aqui, aliás, aqui na verdade o leste é os objetivos, né? O que você atinge com isso, o que você ganha, e o meio é como você tem que agir, né? Às vezes você não tem que agir, tipo, aqui tá falando para ir no hack and slash, mas se soberania cai um OAN, por exemplo, de a sorveira. Sorveira, ela fala da astúcia. Ela é uma árvore mágica. Ela é uma árvore de magia. Então, você tem que agir, talvez, de uma maneira mais escusa, de uma maneira mais... Espera só um pouquinho, Valquíria. Não, depois. Leva para o papai e pede para ele te passar. Olha, eu mereço. Entendeu? Então, ele vai falar para você agir de uma maneira, assim, mais... Não é nem flexível, é uma maneira mais de subterfúgios mesmo. Entende? Então, é assim que vai rodar a janela de Fion, tá? Entendemos. E aí, entenderam? Eu, pelo menos, entendi. Não, beleza. Bom, gente, tá aí, né? Eu tô começando um curso, para quem quiser, né? Que é o momento merchan. Já divulga. Pode ir, vai na fé. Pode falar? Eu tô começando dia 1º de agosto, agora é um curso de OAN. Vai ser uma aula por semana, de 1h30. Eu vou falar, claro, sobre a parte, né, de origem do OAN, tudo isso. Tem uma parte de conteúdo celta. Para cada aula, eu dou um aspecto botânico, dou o conhecimento da planta, né, da erva, dou uma parte de botânica, né, porque a minha formação é biologia, eu tenho especialização em botânica, e como que isso vai se unindo tudo, e eu faço uma vivência com a planta, com a árvore, com o feed, né, com a planta. E aí, no final dos módulos, né, que passar as 4 famílias, e eu passo rapidamente pelo Farfeda, tá? Aí eu ensino técnicas de jogada e realmente a trabalhar com a janela de fio. Tem uma terceira forma ainda, que é coisa para louco, de quem trabalha com a janela de fio, que a gente fala dos 3 caldeirões, tá? Mas aí é realmente com uma base dentro da cultura celta, porque os 3 caldeirões, eles são aquilo que todo ser humano tem, que é o caldeirão do aquecimento, que nós estamos aqui porque estamos vivos, então a gente tem foguinho aqui borbulhando. E aí você vai ter o caldeirão do movimento, que esse a gente vai despertando ele conforme vai vivendo, e o caldeirão da inspiração. E aí isso acaba sendo associado não mais pelas terras da Irlanda, que nem a gente viu, mas 1, 2, 3, 4, 5, 1 meio, 6. Então, tudo que cair nas 2 primeiras, terra, emoção, espiritual.
entendeu? Dentro da temática Entendi. dos 3 caldeirões. E aí e tem os loucos que lê os 3 ao mesmo tempo. Por isso que a minha jogada de OA para a pessoa demora aí quase umas 2 horas, porque eu vou analisando os 3 tipos de jogada, né? É para ficar maluco mesmo. Eu gosto de sofrer. Entendi, meu amor. Então é isso aí. Tem mais alguma consideração a falar? Mais alguma coisa? Não, da janela de filme, na verdade, né, eu dei basicamente a aula que eu dou da jornada de filme aqui, de uma forma um pouquinho mais condensada, né, porque eu vou explicando cada uma das formas e como o pessoal já passou pelo curso, já conhece os feed, eu vou dando ideia, né, falo assim, o consulente quer saber assim, assim, assado, joga aí, eu deixo o povo se virar, né, mas essa, na verdade, é a explicação para a janela de Fion e o que é, né? Da onde vem, o que come, do que se alimenta. Então, é isso aí, meus bruxos e minhas bruxas. Certo. Muito obrigada pela sua participação de novo, Juju. Imagina, Vou deixar obrigada todos os eu seus pelo contatos convite. aqui. Deixar todos os Com seus contatos certeza. aqui na descrição. E é isso aí, meus bruxos. Blessed be. Um beijo e tchau! Tchau, tchau, gente.